Pessoal, a partir desse momento a nossa aula está sendo gravada. Vou projetar o nosso quadro no chat aqui de vocês, tá bom? Até porque para vocês é muito melhor ver o quadro do que ver a mim, uma pessoa feia. Beleza? Deixa só eu... Lá no segundo ano, se eu for trabalhar com vocês, nós vamos falar do feio. Aliás, no segundo não, no terceiro. Da estética. O que é o feio, o que é o belo. Ana Sofia entrou. Beleza. Pessoal, o quadro está projetado para vocês. Então, beleza. Na aula de hoje, pessoal, para a gente fechar o nosso conteúdo para a prova, que eu vou falar dela mais ao final da aula, nós vamos falar de casamentos. A gente está... Deixa só eu arrumar para vocês não ficarem perdidos. A gente vai finalizar a instituição família e nós vamos falar dos casamentos, certo? Pois bem, nós vamos falar aqui de casamentos. Somente para revisar, então, vou copiar e vou colar ali no conteúdo. Os casamentos, pessoal, eles se dão para nós em dois formatos, tá bom? E, aliás, hoje não é dia 6, hoje é dia 13. Agora sim. Pessoal, então, quando a gente fala de família e casamentos, os casamentos, né, no âmbito da instituição familiar, eles se dividem em dois formatos. Eu preciso recapitular isso aqui para a gente poder dar seguimento no nosso conteúdo, certo? E, professor, quais são esses dois formatos de casamento que você vai trabalhar com a gente? Nós temos o formato de endogamia e nós temos o formato de exogamia. Pois bem, a endogamia é o casamento de pessoas do mesmo grupo social, né? Mesmo grupo, mesma tribo, mesma família, que possuem mesma relação econômica. Isso era muito comum, pessoal, nos primórdios, quando a gente tinha aquela organização social ainda voltada para um lado familiar. A exogamia, ela é algo mais comum do nosso tempo presente, que é o casamento de pessoas com indivíduos fora do seu grupo social habitável, né? Isso é característico do sistema capitalista, onde nós temos aqui as chamadas relações modernas, onde as pessoas convivem não apenas com pessoas do seu grupo, mas com pessoas de grupos, formatos, características diferentes. Características políticas, sociais, econômicas, familiares diferentes, certo? Sendo assim, nós temos então a endogamia e a exogamia. Paralelo à ideia de endogamia e exogamia, pessoal, nós também temos os tipos de casamento. Os casamentos também se dividem em dois formatos não, em dois tipos de relação. Professor, quais são esses tipos de relação? Opa. O primeiro tipo de relação que eu vou destacar com vocês, pessoal, é a chamada monogamia. Está certo? Então, nós vamos falar aqui da chamada monogamia. Pro, o que vem a ser a ideia de monogamia? A monogamia, pessoal, é o casamento do indivíduo com apenas um cônjuge.
É o casamento entre apenas duas pessoas, certo? Então é aquele que o homem ou a mulher pode ter apenas um cônjuge. Esta relação pode ser indissolúvel, ou seja, o casamento pode ser para sempre, ou pode ser permitido o divórcio. Vocês sabem que algumas sociedades não permitem o divórcio. Em algumas sociedades, o casamento ele é uma aliança indissolúvel para o resto da vida, certo? Geralmente nós falamos disso em sociedades orientais. Por exemplo, o Islã, ele tem o casamento praticamente indissolúvel, somente o homem pode se separar. E quer dizer, ele não vai se separar, se divorciar, ele vai repudiar a esposa, ele vai devolvê-la, certo? Quando ela não atende aos seus demandos, tá bom? Eu acho que vocês devem estar escutando aí, é meu cachorrinho latindo, tá, pessoal? Porque tá trovejando aqui, acho que vai chover em Maringá, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão ser bastante bonzinhos comigo e não vão levar em consideração os latidos do meu cachorrinho. Entendido a questão da monogamia, dessa questão da indissolubilidade. No Brasil, até a década de 70, o casamento ele era indissolúvel, não existia o divórcio. Já também, pessoal, existe a poligamia, certo? Como você vai caracterizar a poligamia para gente? A poligamia, pessoal, é o casamento do indivíduo com mais de um cônjuge. O que isso significa? Quando o homem ou a mulher podem ter mais de um companheiro, certo? Ou companheira. Pode falar. Ela provavelmente vai arrumar um problema jurídico muito grande, porque no caso do Brasil, você tem que ter o divórcio de fato, né? Não é apenas você deixar o convívio com a pessoa. Para que você se case de novo, você precisa do divórcio. Senão você vive uma relação poligâmica e no Brasil a poligamia ela é crime. Entendeu? Consegui tirar sua dúvida? Não sei se eu respondi o que você queria ouvir. Certeza? Tamo junto então, meu rei. Então, para a gente caminhar aqui, pessoal, a relação de poligamia pode ocorrer em dois formatos. Então, a poligamia, conforme eu falei para vocês, ela pode se dar em dois formatos. Ela pode ser, por exemplo, a poliginia. Professor, o que é a poliginia? A poliginia é quando o homem tem mais de uma esposa, duas ou mais esposas. Essa relação da poliginia é uma relação
permitida em sociedades que têm o Islã como religiosidade e aspecto cultural, certo? Então, nessas comunidades, o homem ele pode ter mais de uma esposa. É importante frisar que no mundo ocidental, de uma forma geral, essa relação é proibida, certo? Por outro lado, as mulheres também têm o direito de ter mais de um marido. Essa relação é chamada de poliandria, certo? Opa, desculpa. Agora melhorou, né? Desculpa. Oi. Poligamia é quando qualquer um dos cônjuges pode ter 2 ou mais companheiros ou companheiras. Por exemplo, eu tô falando com a Eduarda, né? Eduarda, seria o caso de você se casar com o Matheus e com o Ronald. Isso não seria poligamia, isso seria tortura. Mas é um caso de poligamia. Você teria mais de um marido. Entendeu? Ficou alguma dúvida com relação a isso? E aí a poligamia, ela tem 2 formatos. A poliginia, que é o homem podendo ter mais de uma esposa, seria então, no caso, o Ronald poder se casar com você e com a Luísa, foram as 2 pessoas que me vieram à mente agora. E a poliandria é o caso da mulher. Então, olha lá, a poliandria é quando a mulher tem mais de um marido. Tem 2 ou mais maridos, esposos, certo? E isso é comum de ocorrer? Não muito. Essa relação também proibida na sociedade ocidental tem como local de incidência, ou seja, o seu local de maior frequência, tribos esquimós e a região do Tibete. É lá no Tibete aonde fica o Himalaia, a cordilheira, onde nós temos o Monte Everest, o maior pico do mundo. Certo? Até aqui ficou alguma dúvida? Beleza. Temos que falar também, pessoal, de uma outra questão. Nas sociedades, de forma geral, existe um tabu, um tabu com relação à prática do incesto. Professor, o que viria a ser a prática do incesto? Então, o incesto, pessoal, o incesto, o que ele viria a ser? É a proibição, então, do casamento ou relações sexuais entre irmãos, pais, com filhos ou filhas, tios, entre outras relações. Todavia,
a prática do incesto entre tios e sobrinhos e primos era... Opa, melhorou? Desculpem. Era bastante comum entre a sociedade das monarquias modernas. Por quê, pessoal? Eles casavam pessoas da mesma família para manter o trono, para que o trono não caísse na mão de outras pessoas. Certo? Oi. Existem relatos que alguns filhos tinham sim algum tipo de problema, né? Existe sim. Lá os casamentos eles eram muito comuns entre primos e tios e sobrinhos. Principalmente para manter as monarquias. E aí, pessoal, para finalizar, nós temos também as famílias, né, dois formatos de status familiares. As famílias matrilineares, eu nem vou colocar no quadro. As matrilineares, que são as mulheres como chefes de família, e as famílias patrilineares, onde o pai é a referência e o chefe de família. Isso nem é necessário se discutir. Beleza? Até aqui ficou alguma dúvida? Como ninguém me respondeu, eu creio que não. Então, nesse momento, pessoal, eu vou cadastrar a atividade que eu quero que vocês façam para mim na trilha do conhecimento. Então, eu estou colocando aqui, respondam as perguntas. Pergunta 1 vai ser o seguinte: explique a diferença entre poliandria e poliginia. Pergunta 2: quais são os formatos de casamento? E número 3, explique a prática do incesto. Complemento da pergunta: ele é aceitável na sociedade? Justifique. Está cadastrado a partir de agora, pessoal. Com relação à minha prova, o que eu vou cobrar de vocês para a nossa prova? Somente 2 tópicos. Estou cadastrando neste momento. Então, eu não vou fazer revisão porque semana que vem me parece que não tem aula, né? Só prova. Mas aí, se vocês quiserem, eu já tiro dúvidas a partir de agora. Então, o meu assunto aqui, prova Sociologia, primeiro ano, etapa 1. O conteúdo da prova será instituições sociais e a instituição família completa, que é o que eu dei para vocês até hoje. Se ficou alguma dúvida, pessoal, eu estou aqui a postos para sanar as dúvidas de vocês. E aí, o que vocês me dizem? Então, beleza. Pessoal, deixa eu fazer a chamada de vocês rapidão.
Chamada virtual. Ana Sofia está conosco? Beleza. Kaiowski. Oi, 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 oi. Eduarda tá aí, falou comigo hoje. Enzo. Enzo não está conosco. João Felipe. Tamo junto. Cauã. Tamo junto, comédia. As gêmeas. As duas. Beleza. Leandrovski. Tamo junto. Lucão. Tamo junto. Luísa, eu não vi a Luísa hoje. Ah, tá, você ia ganhar falta, hein? Olha só. Mateusovski. Tamo junto. E my dear friend Ronald. Alô! Beleza. Galera, posso interromper aqui a gravação? Já estou interrompendo.